Nesse sumário, nós vamos estudar algumas consequências da periodicidade nos estados eletrônicos, em particular a formação de um gap de energia. Começamos com uma ideia mais intuitiva do problema, pensando os elétrons como um movimento ondulatório e que satisfazem condições de reflexão que levam à formação de ondas estacionárias. Isso ocorre como um experimento de difração, quando nós estudamos reflexão nos planos cristalinos e vimos que a condição de Bragg para o máximo seria que a variação do vetor de onda K' menos K deveria igualar um vetor da rede recíproca que eu estou chamando aqui de G. Lembrando que módulo de K é módulo de K', nós temos que K mais G ao quadrado é igual a K2. Em uma dimensão, o G é 2π sobre A. Então, o K vai satisfazer essa condição quando ele for igual a mais ou menos nπ sobre A, com n igual a 1 mais ou menos π sobre A, corresponde às bordas da primeira zona de Brillouin. Então, em K e mais ou menos π sobre A, uma onda viajando para a direita é refletida para a esquerda e vice-versa. A consequência disso, formação de ondas estacionárias, que podem ser de dois tipos, uma combinação na forma cosseno e uma combinação na forma seno. Essas duas possibilidades levam a densidades de probabilidades que são representadas nessa figura. No eixo X, há pontos pretos que indicam posições dos íons para uma rede de constante A. Então, temos uma curva azul que coloca elétrons preferencialmente sobre os íons, porque os máximos da densidade de probabilidade estão sobre os íons. E uma solução tipo seno que tem associada a ela uma densidade de probabilidade que coloca elétrons preferencialmente nos interstícios entre os íons. Essas duas soluções, para o mesmo K, apresentam então energias diferentes, e essa variação descontínua da energia para o mesmo K dá origem ao chamado gap de energia. Do ponto de vista formal, isso é analisado através de teoria de perturbação, na qual o H0 é considerado o hamiltoniano do elétron livre, P2 sobre 2m, e o V de R entra como um potencial periódico perturbativo. Autofunções de H0 são conhecidas, são ondas planas com a devida normalização. A primeira abordagem que a gente pode tentar é a teoria de perturbação não degenerada. Ela é expressa por essa equação. As energias corrigidas E de K são as energias não perturbadas E0K, mais um termo de primeira ordem e um termo de segunda ordem. O termo de primeira ordem é o elemento de matriz da perturbação entre os estados não perturbados K0. O termo de segunda ordem envolve um somatório sobre elementos de matriz entre K0 e K'0, com um denominador dado pelas diferenças de energia não perturbadas. Introduzindo as ondas planas para o cálculo dos elementos de matriz, nós chegamos a esse resultado. O termo de primeira ordem é uma constante, V0, então nós vamos para o termo de segunda ordem e percebemos que ele é proporcional ao Vg ao quadrado. Esse Vg é o componente de Fourier da expansão do potencial em ondas planas. Aqui nós temos um problema, essa equação deixa de ser válida quando o denominador vai a zero. Então, quando ocorre a degenerescência, quando o EK0 passa a ser igual ao EK menos G0. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando o módulo de K é o módulo de K menos G. Nós já tínhamos visto isso antes, quando estudamos difração. Essa figura representa a análise geométrica da condição de Bragg da difração e corresponde exatamente a módulo de K igual ao módulo de K menos G. Então, o que acontece nesses casos? Quando nós estamos na borda da zona de Brillouin e satisfazendo uma condição de difração que invalida a teoria de perturbação. Então é necessário ir para a teoria de perturbação degenerada. Ela consiste em encontrar soluções em primeira ordem, diagonalizando a matriz de perturbação no subespaço definido pelos estados degenerados de energia EN0. Isso é feito assim: psi de K vai ser nosso estado perturbado, psi K0, psi K menos G0 definirão o subespaço degenerado. Então, psi de K é expresso em termos desses dois estados não perturbados que estão no subespaço degenerado. Para resolver, montamos uma equação, tipo equação de Schrödinger-Dali, e procuramos pelos autovalores e autovetores. Os autovalores E de K serão as energias perturbadas, os autovetores os estados perturbados. Para fazer isso, tomamos elementos de matriz. Na equação de Schrödinger, acima, nós multiplicamos por psi de K0 e integramos, obtendo a primeira equação. Depois,
Fazemos o mesmo multiplicando a esquerda por psi-k menos g0 e integrando, obtemos a segunda equação. Na forma matricial, ela é escrita dessa forma, e para que ela tenha soluções não triviais, o determinante dos coeficientes deve ser igual a zero. Isso leva a uma equação de segundo grau que nós resolvemos. Então vamos resolver em dois limites. No primeiro limite, a diferença de energia é na verdade grande comparado com o VG. Então aí a gente espera recuperar as soluções que nós tínhamos por teoria de perturbação não degenerada. Isso de fato acontece. As duas soluções são escritas dessa maneira. Eu tenho correções de segunda ordem em módulo de VG. No outro limite, o limite que nós estamos interessados agora, estamos no caminho da degenerescência. As energias passam a ser muito pequenas comparadas com VG. De novo, duas soluções e que são escritas aproximadamente dessa maneira. Um termo comum a elas e um termo mais módulo de VG para uma, menos módulo de VG para outra. Ou seja, uma diferença de energia entre esses estados agora perturbados, 2 módulos de VG. Aqui eu reproduzo as soluções e graficamente o que nós estudamos pode ser representado assim. As energias não perturbadas formam uma parábola, H/2K2 sobre 2m, porque são tipo elétron livre. Fora das bordas da primeira zona, que estão em menos π sobre A e π sobre A, a correção é de segunda ordem, é muito pequena, vai desviar pouco da parábola. Mas o desvio é grande quando a gente vai chegando nessas bordas da primeira zona. E lá, para cada um desses Ks, π sobre A e menos π sobre A, há duas soluções que diferem em energia por 2 módulos de VG. Isso corresponde a essa faixa que está indicada como gap de energia. Podemos olhar os autovetores também, voltando com essas energias na equação e obtemos esses coeficientes. Trabalhando com eles, introduzindo as ondas planas, a gente vê que um dos autovetores é do tipo seno, o outro é do tipo cosseno. E isso remete ao primeiro slide, quando nós tivemos aquela densidade de probabilidade relacionada a esses dois autoestados mostrada. E de fato a gente espera uma diferença de energia entre essas soluções pela posição relativa entre os elétrons e os íons em cada uma delas. Nessa demonstração nós vimos um efeito físico que vai aparecer outras vezes, chama repulsão de bandas. Aconteceu o seguinte, a gente tinha degenerescência, um cruzamento de bandas, que são levantadas por uma perturbação. Para que isso acontecesse, o que teve que acontecer nas nossas contas foi que elementos de matriz da perturbação existissem fora da diagonal e fossem não nulos. No hamiltoniano anterior era o módulo de VG. Então sempre que acontecer isso, essa degenerescência vai ser levantada. Isso é chamada repulsão de bandas. Um lugar em que isso acontece é quando nós temos nanotubos se organizando em feixes, como nessa figura, e há uma perturbação da estrutura eletrônica de um causado por esse ambiente. Isso pode levar a elementos de matriz dessa perturbação fora da diagonal diferente de zero, que altera a estrutura eletrônica desses nanotubos. Isso a gente vai ver em seguida.